Glória a Deus, gente. Vamos à palavra? Aperta o cinto aí, vem cá, meu irmão Dornelis. Presbítero Dornelis, meu amigo. De vez em quando dá umas mancadas, mas é meu amigo. Só brinco que dá liberdade, né, Dornelis? Senão, não pode falar que é inimigo, né? Fala que é amigo, né? Gente, olha só, rapidinho. Quarta passada, foi uma palavra muito boa, mas muito boa. E hoje não vai ser diferente. Estamos aprendendo o que é a igreja, como se comportar na igreja, como ser diferente pela palavra. Porque tem pessoas que você conhece, talvez, eu também conheço muitas, que estão há 30 anos na igreja, mas não sabe o que é igreja, não sabe onde o Espírito Santo habita. Para muitos a igreja é a parede, né? São as cadeiras. Esse é o ambiente que nós nos reunimos para louvar a Deus. Mas quando entendermos pela palavra os pontos importantes para alcançarmos a Nova Jerusalém, irmão, a vida aqui na terra muda. Então fica atento, tá? Desliga o celular, não lixa a unha agora não faz nada, fica só ouvindo a palavra, fica ligado nela, porque Deus vai falar com você, tá bom? Vamos lá para o nosso amigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui o teu filho amado Dornelis Torquato, que mais uma vez se preparou, orou, se consagrou para nos trazer uma palavra do céu. Senhor, mais uma vez, usa-o de forma surpreendente, derrama o teu óleo sobre ele e que possa também transbordar em nós. Eu peço assim e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu mais uma vez saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero iniciar minha fala agradecendo ao pastor por mais uma oportunidade. Obrigado, pastor, por mais uma oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma palavra na quarta-feira. Jesus ama os irmãos, viu? E eu também. Não na intensidade, é claro, do amor de Jesus, mas eu estou prosseguindo para o alvo, Daniel. Buscando cada vez mais chegar mais próximo da verdade do Senhor Jesus e amar você, em nome de Jesus, até o dia de Cristo, amém? Então Jesus ama os irmãos e eu também. Glória a Deus. Vamos ler um texto? Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Se os irmãos puderem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, vamos ler esse versículo, irmãos. Todos estão comigo? Já acharam? Quem achou, diga, eu achei. Glória a Deus. Quem não achou, ajuda lá as irmãs a achar lá Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Em nome de Jesus. Oh, glória. Não tenho pressa, os irmãos não têm pressa, porque a palavra hoje é um complemento da palavra de quarta-feira passada. Vamos lançar o pão sobre as águas, irmãos? Os irmãos lembram da última pregação, a pregação que o pastor pregou no domingo?
Lembram? Lançar o pão sobre as águas. Vamos lançar sobre as águas agora o pão, em nome de Jesus? Porque lançar sobre as águas é isso, amém, irmãos? Lançar o pão que desceu do céu pela pregação do Evangelho para que caia no coração e transforme as nossas vidas. Então, lançar o pão sobre as águas. Não olha para a força do vento. Lembra que o pastor falou? Não é para olhar para a força do vento. Quando chegar na parte da tarde, não retirar a mão, continuar semeando, né? Lançando o pão sobre as águas, mas não é comprar no mercado lá um pãozinho Seven Boys, sei lá, e aí no Rio Tietê podre ali e jogar ele lá. Não é para fazer isso, não. É para lançar o pão sobre as águas. Lembra que ele falou? O pão da misericórdia, o pão do amor. Os irmãos lembram dessa pregação? Vamos continuar nesse processo em nome de Jesus? Capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Troca falsa circuncisão por falso batismo. Amém? Na nossa época. Versículo 3: pois a circuncisão, batismo, somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você pode dar um glória a Deus? Então pode sentar, em nome de Jesus. Nós vamos estar discorrendo sobre o segundo ponto da pregação da mensagem de quarta-feira, dando continuidade. Então, o título da mensagem é o mesmo, amém? O caminho da perfeição, porque na quarta-feira nós pudemos só compartilhar com os irmãos a primeira parte. Hoje nós vamos ver o primeiro ponto, hoje nós vamos ver o segundo ponto, amém? E eu disse que esse título, né, a caminho da perfeição, nós nos baseamos no Filipenses capítulo 1, versículo 6, amém? Que diz o quê? Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Os irmãos lembram disso? Esse título, nós podemos guardar ele na memória até a vinda de Cristo Jesus. Amém, Jesus? Isso Deus preparou para esse ministério. Foi para nós que Ele preparou. Amém? E eu louvo a Deus por isso e agradeço por Ele, pelo Espírito Santo, nos dar essas coisas. Amém? E aí, em quarta-feira, eu quero dar só uma relembradinha para a gente poder, né? Nós estamos falando em quê? Conscientização espiritual. E nós estamos trabalhando com igreja, né? E nós falamos na quarta-feira passada sobre o que é a igreja, né? O que é o templo. O templo, nós falamos, o primeiro ponto foi esse, não é? Que o templo não é o prédio, e nós falamos lá nós falamos sobre o templo do Espírito Santo, lembra? 1 Coríntios 3, 16 e 17, que fala sobre um templo coletivo. 1 Coríntios 6, 18 a 20, fala de um templo individual. Então nós, como igreja individual e igreja coletiva e igreja universal, o Espírito Santo habita não em templos feitos por mãos, mas habita em mim, em você. Aonde tiver um crente que aceitou o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo mora ali. De forma individual, de forma coletiva. Nós falamos sobre isso. Então, igreja é isso. Glória a Deus. E aí o segundo ponto ficou por ser tratado, que é o ponto que nós vamos tratar hoje. Então, nós concluímos da seguinte maneira o primeiro ponto: o verdadeiro templo do Espírito Santo não é refletido por um edifício construído, mas deve ser refletido por vidas humanas de forma contínua e progressiva, num processo de santificação por meio da pregação do Evangelho. Quem crê dessa maneira fala glória a Deus.
É assim que nós cremos. Nós estamos num processo até a vinda do Senhor de santificação. Glória a Deus. E o Espírito Santo habita em nós e Ele quer nos aperfeiçoar a cada dia até o dia de Cristo. Glória a Deus. Nós concluímos assim a primeira parte, o primeiro ponto. E hoje, meus irmãos, eu quero estar tratando de um assunto que é só um lampejo do que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente com relação à batalha espiritual. Só uma conscientização. Amém? Segundo ponto, que nós vamos tratar hoje. A igreja, nós vimos que a igreja é o templo do Espírito Santo, somos nós, eu e você. E a igreja é também. São pessoas que interagem entre si no mundo visível, em meio a uma guerra invisível. Você parou para pensar nisso? Isso não é muito pregado porque não traz grana. Entende? Isso não traz, essa pregação não traz grana, mas traz o reino de Deus. Igrejas são pessoas que interagem entre si com o Espírito Santo em meio a um combate, uma guerra espiritual, o tempo inteiro. E não tem como se livrar disso até o dia de Cristo Jesus. Nós vivemos, interagimos com o Espírito Santo, interagimos uns com os outros, porém, vivemos no meio de uma guerra. Amém, meus irmãos? E essa guerra é uma guerra invisível. Tiago 4, versículo 1 vai dizer duas guerras. Uma interior, amém? Tiago 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não é dentro de você? Olha lá, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Até a vinda de Cristo Jesus. As nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa alma está corrompida pelo pecado de tal forma que nós temos dentro de nós um conflito. Vivemos com essa guerra interior. Glória a Deus. E a outra fonte, ela vem do inferno. Está lá em Efésios 6, que nós vamos estar agora lendo já já. 1 Pedro 5,8. Essa não está dentro de nós. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém, meus irmãos? Isso é a igreja. Isso somos nós, na igreja. Temos o Espírito Santo, mas temos o Satanás também, às vezes se transformando num anjo de luz dentro da igreja e atrapalhando a nossa vida. E se nós não negligenciarmos esse fato, você sabe por quê? Que há muitos desviados. Por que há pessoas que você viu ele era um diácono, ele era um presbítero, ele era um pastor, ele era um profeta, um evangelista muito usado por Deus e hoje está na sarjeta, bêbado. Por que acontece isso? Por que casais se separam? Crentes, muitas vezes em estado de depressão terrível, sendo que às vezes o problema não é clínico, porque pode ser clínico, amém? Mas pode ser espiritual. É por causa disso. Nós vamos ver isso, amém? Nós vamos ver que nós temos um inimigo
além do conflito interno, da guerra interna que nós temos que conviver, nós temos que conviver com esse maligno que está ao derredor. Ao redor estão os anjos de Deus, amém? Derredor, ó, aqui estou eu, ao redor, eu com o Espírito Santo, ao redor, os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que o temem, amém? Ao derredor tem esse maligno, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele é astuto, perverso, tem um ministério para matar, roubar e destruir. E ao derredor ele está bramando com procurando uma legalidade. É assim que ele age. Você tem o Espírito Santo. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Mas há uma guerra espiritual. Ele está tentando achar uma legalidade para entrar e acabar com a tua vida. Nós vamos trabalhar com essa questão, amém? Hoje nós vamos Efésios capítulo 6, versículo 10. Meu Deus, como igreja, nós precisamos entender que nós temos esse conflito interno e que nós temos um inimigo espiritual que nós não podemos subestimá-lo. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Não cutuque o diabo com vara curta. Não ignore. Não pense, porque está debaixo dos meus pés. Cuidado. Está doidinho para tirar você da igreja. Está doidinho para roubar a tua fé. Porque uma vez que ele rouba a tua fé, só Jesus Cristo para resolver a tua vida depois. Eu sei do que eu estou falando. E louvo a Deus, porque Deus teve misericórdia de mim. Amém, meus irmãos? Por isso eu estou trazendo essa palavra para compartilhar com os irmãos. Eu conheço Jesus Cristo. E conheço Satanás. Eu conheço o diabo. Eu sei exatamente o ponto exato, no momento exato, em que ele me tirou da igreja e deixou 6 anos fora da igreja. Eu conheço esse bicho. Cuidado com ele. E só Jesus depois para conseguir fazer você sentir alegria dentro do culto. Só Jesus Cristo para trazer você de volta para uma congregação onde você sente a presença de Deus e você louva o Senhor. Só Jesus pode fazer isso na tua vida. Vigiai e orai. O vosso inimigo brama como um leão buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim. Antes, porém, meus irmãos, vamos ler. Nós estamos falando em batalha, em combate, batalha, amém? Vamos ler Filipenses ainda, capítulo 1, do 27 ao 30, para a gente chegar na armadura de Deus. Mas para chegar na armadura de Deus, vamos ver, o apóstolo Paulo sabia do que estava falando, amém? Aqui em Filipenses, ele está dizendo assim, ó: o mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes, em um mesmo espírito, meu Deus, combatendo o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários,
isso para eles, isso o quê? A fé do Evangelho, a pregação da palavra, o culto doutrinário, as orações dentro da igreja, isso para ele, para os adversários, seja o Satanás ou pessoas usadas pelo Satanás, é o quê? Isso para eles é, na verdade, sinal de destruição. Vieste nos destruir antes do tempo, lembra? Lembra que os demônios falavam isso para Jesus? Que temos nós contigo? Vieram nos destruir antes do tempo. Isso para eles é sinal de destruição. E até para as pessoas que a fé do Evangelho não é para qualquer pessoa. Meu Deus. Vigiai, o vosso inimigo anda ao derredor buscando quem possa tragar. Nós vamos ver como que ele faz isso já. Mas para vós que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo trouxe até aqui e está na fé, isso para vocês é o quê? Para nós, para vós, nós que estamos aqui reunidos hoje falando essa palavra, é salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido, meu Deus, por amor de Cristo, não somente o crer nele, diga, não somente crer, meu Deus, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Agora sim, agora que nós estamos bem, né? Entendendo que o apóstolo Paulo sabia do que estava falando, ele sabe o que é um combate, ele sabia o que é um combate, ele sabia o que era guerra espiritual. Nós vamos ver depois no livro de Atos lá, ele enfrentando demônios, pessoas endemoninhadas. Se der tempo nós vamos ver, dá tempo. Ele sabia do que está falando. E aí, volta um pouquinho agora, vamos para Efésios, no capítulo 6. É só voltar um pouquinho e nós vamos ver esse apóstolo Paulo, esse homem que chegou num nível espiritual tão profundo, a ponto de dizer, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia do que estava falando. Tudo que ele está falando aqui, nós podemos crer. Primeiro porque o Evangelho todo, a Bíblia, não foi inspirada por homem, foi inspirada por Deus. Mas ele é uma testemunha, sabe do que está falando, e ele diz para nós, em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga, armadura de Deus. A armadura é de Deus, amém? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, com as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Não ignore isso. Você pode ser um filho de Deus, pode ter o Espírito Santo, tem o poder de Deus, você tem, mas você precisa da armadura de Deus. Porque só Jesus Cristo. A sabedoria desse desgraçado é milenar. Ele não vai chegar para Eva e falar assim, come do fruto.
Amém. Nós vamos chegar lá. Mais uma vez, agora o versículo 13. Nós vamos repetir para ficar bem didático. Portanto, aqui no versículo 11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, e nós repetimos isso, amém? Versículo 11, agora vamos para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, de novo. Vamos falar de novo, para ficar bem didático? Armadura de Deus. Meu Deus. Para quê? Sem essa armadura dá para acontecer alguma coisa? Para que possais resistir no dia mau. Dia mau é um dia qualquer ou um dia específico? Não se iluda. Você pode ser crente, cheio do Espírito Santo, pregador, jejuar, orar, mas vai ter um dia específico, porque ele vai direcionar os canhões para a tua vida, e aquele dia você vai precisar resistir. E se você não tiver a armadura de Deus, meu Deus, havendo feito tudo, orado, jejuado, lido a Bíblia, amém, meus irmãos, havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus, meus irmãos. Eu estou impactado quanto você. Eu estou igualzinho a você. É real, é verdade, está escrito. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Oh, glória! Se nós tivermos, né, cingido o lombo com a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! Aprendendo constantemente, dia a dia, com Jesus. A Bíblia fala que é para congregar, então nós vamos congregar, amém? Jesus falou que é para respeitar a autoridade, então nós vamos respeitar a autoridade, amém? Jesus falou que é para a gente vigiar, então nós vamos vigiar, amém? Mas não a vida dos outros. Glória a Deus. Senão é do maligno. Senão você é um agente do Satanás. Amém? Duro, mas é isso. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. A justiça é aquela que quando você busca a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, você busca, eu busco, nós buscamos, aí o próprio Jesus nos declara justificado. Glória a Deus. Aí, quando o maligno quiser ao derredor tentar entrar, não dá. Não tem como. Porque você está vestido, está aqui cingido o lombo com a verdade, e tem um que vem aqui e fala, opa, aí você não entra não. Meu justo você não toca. Glória a Deus. E calçados os pés na preparação do Evangelho. Meu Deus. Nós estamos nos preparando hoje aqui, amém? Deus trouxe cada um de nós aqui para ouvir essa palavra. E a fé, ela vem por ouvir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo um rebuliço, como está fazendo na minha vida. Eu creio. Não vai escapar um em nome de Jesus. Meu Deus. Tomai também, 17. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Meu Deus. A fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ela, quando entra no coração, ela se torna um escudo que apaga. Você sabe o que é um dardo
inflamado. Isso é real. Se está escrito é porque é real, meus irmãos. Por que as pessoas desviam? Por que as pessoas ficam frias na igreja? Por que acontece pessoas que eram uma bênção e de repente caíram? Grandes homens de Deus. Por que surgem seitas? Elas saem do altar. Vai ver as seitas que existem. Elas não nasceram de outro lugar, elas nasceram daqui. O que é um dardo inflamado? É uma flecha pegando fogo, lançada. Isso aqui é uma metáfora, vem? Que ele estava usando. Os dardos inflamados do maligno. Imagina uma seta pegando fogo e indo na direção para pegar. O que vai acontecer? E o que é que a gente pode fazer? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Com a fé, se eu tenho fé, eu aprendo, por meio do Evangelho, que quando vierem com uma palavra capciosa, é um dardo inflamado. Quando vierem fazer você relembrar de alguma coisa do passado, muitas vezes dentro da igreja, coisa que você já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou, nem Deus lembra mais, pois tem um mensageiro do inferno, que ele via, aquela vez é um dardo inflamado. Se você não tiver fé para apagar aquele dardo no teu coração, e aquele entrar no teu coração, você vai para o buraco. Fica esperto com o que você ouve, com aquilo que você fala, para não ser uma pedra de tropeço dentro da igreja e usado por Satanás, mesmo tendo o Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos crescendo em graça, conhecimento e discernimento espiritual. Então, um dardo inflamado é o quê? É tudo aquilo que você precisa pagar por causa da sua fé. Você está vigiando, está orando. Quando lança uma coisa, pastora, repreende espírito, amém, pastor? É só repreender, não precisa falar nada. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós não temos problema com pessoas. O nosso problema é com a força da maldade na região celeste, que influencia pessoas para vir atrapalhar a tua vida. E se você der ouvido e aquele dardo entrar no teu coração quente, você desvia. E aí só Jesus Cristo. Não permita. Vigia. Ore. Não deixe o Satanás roubar a tua fé. Meu Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque o maligno, meus irmãos, o maligno, eu conheço esse bicho. Ele nunca vai desistir. E se tem uma coisa que ele sabe fazer, é esperar um momento oportuno. Ele disse isso para Jesus. Ele disse não. A Bíblia diz que quando ele tentou Jesus, ele cumpriu tudo o que era para fazer ali para tentar Jesus. Jesus não caiu. Usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? E o que a Bíblia diz? Que ele o deixou até um momento oportuno. Eu conheço esse bicho. Ele sabe como fazer, meus irmãos. Vamos, em nome de Jesus. A partir de hoje, isso aqui vai alavancar, pastor. Isso aqui vai alavancar, meus irmãos. Nenhum dardo inflamado vai prevalecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Esse bicho, ele é desgraçado. Ele tem um exército muito bem organizado. Você leu aqui.
potestades, no reino espiritual. Ele não é onipresente, ele não é onipotente. Amém? Não é, são atributos só que Deus tem. Ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, ele não pode ler o seu pensamento. Aí você diz, poxa, então legal, né? Se ele não pode ler o meu pensamento, só Deus pode ver o meu pensamento. Mesmo se eu pensar besteira, tem problema, né? Mas sabe como é que ele trabalha, meus irmãos? Ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, ele não tem poder para ler o que você pensa. Só que ele é um grande observador. A sabedoria dele é milenar. Veja como que Eva caiu. Veja o que Deus falou para ele quando permitiu que ele fosse tentar Jó. Observastes, meu servo Jó? De onde você vem? Vou andar por aqui, passar pela terra, procurando a quem possa tragar. Cumprir o seu ministério, matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que ele se transforma num anjo de luz até num culto racional como esse. Amém? Então, pode acontecer. Se alguém não tiver discernimento espiritual nos relacionamentos com crentes de toda a face da terra, não estou falando aqui, só aqui, mas aqui também. Amém? Sabe um dado infamado que tem destruído muitas pessoas dentro da igreja? Chama-se fofoca. Tem destruído muita gente dentro da igreja. Então, é preciso ter discernimento espiritual, e Deus está fazendo isso nessa noite, abrindo os nossos olhos, para que a gente tenha discernimento espiritual, para que não seja pedra de tropeço e nem seja contaminado por uma palavra do maligno. Por que você acha que Tiago diz para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar? Por que será? Porque há um conflito, uma guerra dentro de nós mesmos. E que o maligno, ao ouvir, ele sabe como fazer, ele observa. E aí ele sabe como fazer. Ele sabe como jogar eu contra o pastor contra mim. Ele sabe como fazer isso. Como eu pegar a raiva do irmão, ele sabe como fazer. Como o irmão pegar a raiva de mim. Como um crente não vir mais para a igreja, sabe como fazer. E uma vez que ele consegue entrar no coração, esse dardo inflamado no coração, só Jesus Cristo para tirar, meus irmãos. Só Jesus Cristo. Não há nada que se possa fazer. Eu vou terminar aqui, essa passagem aqui, daí nós vamos ver algumas partes para encerrar, só do apóstolo Paulo tendo discernimento em Atos, no capítulo 13. Então vamos lá, porque não dá tempo. Um dia nós vamos trabalhar mais agora essas questões. Aqui tem muita coisa para ser trabalhada, né, irmão? Mas hoje eu creio que o Espírito Santo está nos fortalecendo no Senhor. Glória a Deus. Está nos dando, abrindo a nossa mente para lermos mais e aprendermos cada vez mais como é que é esse negócio da armadura de Deus. Como é que nós vamos fazer? Está dando tudo certo. Já aconteceu de você ir colher um resultado, orou, falou, puxa, agora vai. E quando você vê, só cair de novo. Não passei na prova. Ou é só comigo que acontece isso? Ou tem gente que nem sabe que existe isso. Está tudo à vontade. Não, Deus é mais. Eu creio que hoje nós vamos ficar mais espertos. Amém? Versículo 18. E orai em todo o tempo. Efésios, capítulo 6, versículo 18. E orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Você está conversando com a pessoa, a pergunta é capciosa, repreende em nome de Jesus, em Espírito, na hora. Você está aprendendo como fazer, né? Se você não puser em prática, você não põe porque você não quer.
Amém. Seja quem for. Sabe aquela perguntinha capciosa? Do inferno? Você fala, poxa, só pode ser do inferno. Eu estava orando e o cara vem me falar um negócio desse. Repreende em nome de Jesus Cristo em espírito. Repreende ali para aquilo. Não, porque isso não vai dar certo não, irmão. Pelo que eu vejo, também não deu por causa disso. Repreende em nome de Jesus Cristo. Já deu tudo certo. Eu orei, falei com o Senhor, eu tenho fé, eu creio no meu Jesus. E você está lá na sua mente falando no Espírito, orar no Espírito, meu Deus do céu. Orar no Espírito. Repreender essa praga, em nome de Jesus. Você acredita que agora nós vamos embora? Vamos embora! Glória a Deus, pastor. Oh, meu Deus. Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança. Persevera, porque agora muito mais. Agora que você está sabendo disso, pode esperar. Tá? Eu também, e eu que estou falando isso aqui. Você acha que está facinho para mim? Meu Deus, só Jesus. Só Jesus Cristo. E graças a Deus que é só Jesus mesmo. Aqui não tem legalidade, Satanás, em nome de Jesus. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem santo aqui? Está fazendo isso? Por todos os santos? Ou está tudo morrendo, você não está fazendo nada? Essa palavra é para mim, meu irmão. Eu estou muito aquém, meus irmãos. Por isso que Deus está dando essa palavra para nós. Meus irmãos, nós precisamos crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos aí. Vamos interceder por todos os santos. Todos os santos, estou falando, não é quem não veio. É nós que estamos aqui. O Espírito Santo trouxe nós aqui. Para através de nós, eles veem, não, ali está acontecendo coisas incríveis. Deus começou a operar ali de uma forma... Ali não adianta bater e falar mal, porque o crente ali tem coraça, tem escudo da fé, tenta jogar dardo, ele apaga. Os que estão lá fora, infelizmente, estão lá na internet. Vem para cá, vem para o meio. Você precisa de ver o que está acontecendo aqui. Em nome de Jesus. Versículo 19. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Aqui o apóstolo Paulo está falando, né? Pedindo intercessão dos irmãos. Olha quem, um homem do calibre de Paulo. Nós necessitamos, meus irmãos, das orações uns dos outros. Meu Deus. O inferno, quando vê um crente orando, esse bando de maligno que veio para matar, roubar e destruir, quando vê um crente intercedendo por outro santo, ah, Jesus. O inferno treme. Porque ele estava arquitetando um plano, talvez, para no outro dia mandar aquele crente para falar uma besteira, para atrapalhar tudo. Uma semente, às vezes, lançada. Acaba com tudo. Projeto bom que tinha. Deus está com a gente. Nós vamos estar mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando, amém? O apóstolo Paulo pedia oração. Eu também, orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Glória a Deus. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Você está vendo um mistério hoje aqui? Meu Deus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Embaixador em cadeias. Nós somos embaixadores de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos imitar o apóstolo Paulo. O embaixador não está na sua terra. Nós estamos a caminho de Jerusalém, amém? Somos filhos de Deus. Somos embaixadores de Cristo aonde? No meio do inferno. Amém? O embaixador não está na sua terra, tá?
Ele é um embaixador de Cristo no território, nesse território aqui, maligno aí. Para ser um embaixador de Cristo, precisa vigiar, precisa orar, precisa... Amém? Aí você entra no território, né? E aqui eu vou ser o embaixador de Cristo. Pode vir dardo, pode vir o inferno. Eu vou falar aqui, não estou na minha terra natal, mas estou lá em outro lugar, mas estou invadindo o inferno, saqueando essa praga. Para encerrar, Atos, vamos ver alguma coisinha aqui para a gente terminar, tá bom? Rapidinho, e o pastor já vai falar, poxa, você não... Mas eu quero mostrar para os irmãos como funciona esse negócio da igreja. Atos capítulo 13, versículo... Atos capítulo 13. Olha só como é o reino espiritual, como que é a gente como igreja. Nós somos a continuação do livro de Atos, meus irmãos. Nós somos a continuação do livro de Atos. Esse livro não terminou. E nós, sendo continuação do livro de Atos, nós precisamos ler esse livro e saber o que está acontecendo aqui. Como funciona essa guerra espiritual. Olha o apóstolo Paulo no capítulo 13, diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber. Então, na igreja tinha profetas e mestres. A saber, tem profetas e mestres na igreja hoje? É para ter. Em nome de Jesus. Aqui vai encher dessa gente aqui. Está aí já. Amém? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes. Olha o cara, meu Deus, tinha até gente importante ali da política lá, e era mestre, glória a Deus. O tetrarca e Saulo, servindo eles ao Senhor e fazendo o quê? Jejuando. Disse o Espírito Santo. É preciso estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e conduzir uma igreja em nome de Jesus. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e enviaram. Assim, esses que jejuaram e oraram, que estavam escolhidos pelo Espírito Santo, era eles, não era outro, esses enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Cipre. Chegando a Salamina, pegaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também um que foi o Espírito Santo. Levaram João Marcos. vai se tornar depois lá na frente um problema. Ele não vai aguentar o tranco, porque ele vai fugir, ele vai correr da raia. Entendeu? Mas nós não vamos ler tudo isso hoje não. Agora vamos lá. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Toda vez que você encontrar um falso profeta, ele tem nome de Deus, viu? Parece Deus. Prega que é uma maravilha. O diabo é sujo. Até o nome dele é nome de Jesus. Toda vez que você encontrar Bar, significa filho. Bar Rabás, filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava como procônsul, olha só, o procônsul, uma autoridade máxima numa província romana, o qual estava como procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Olha como o diabo age, eu quero que você entenda isso. Olha a batalha que nós vivemos. Um homem prudente. O que ele fazia? Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Toda vez que a igreja, o Espírito Santo traz pessoas para... E o Senhor alcança aquelas vidas e a igreja começa a crescer. Meu Deus do céu. É perigoso aparecer um Bar Jesus.
E nós temos que estar atentos e saber o que nós vamos fazer, amém? Porque eles aparecem, olha lá. Esse chamando Barnabé queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistias, porém, Elimas, o encantador, porque é assim que interpreta o nome desse cabra. Ele não é filho de Jesus, coisa nenhuma. Ele é o Elimas, o encantador, filho do diabo. Eu vou garantir para você que ele é um filho do diabo. E assim se interpreta seu nome, né? Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Nós estamos numa guerra, meus irmãos. Agora a mão do Senhor está contra ti, ficará cego. Bom, beleza. Meu Deus. Vai encerrar. Mais uma ocasião aqui em que Paulo... O maligno é sujo, meu irmão. Nós estamos numa batalha espiritual. Esse bicho é sujo. Quando ele não consegue de um jeito, ele consegue de outro jeito. Vamos ver um negócio aqui? Ó. Capítulo 13. Versículo 42. Acontece uma série de coisas, tal. Agora vem o apóstolo Paulo. Ó. Versículo 42, capítulo 13, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, e o povo pediu para que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Conversão em massa. Está dando tudo certo. Nós estamos pregando, as pessoas estão entendendo, e estão se convertendo, e vamos tocar fogo no diabo, e glória a Deus. E ao saírem da sinagoga, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a que permanecessem na graça do Senhor. Glória a Deus. Versículo 45. Então, os judeus, vendo a multidão, sempre vai ter alguém com inveja de ministério, amém? Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Esse pessoal aqui estava fazendo o quê? Eles eram do bem? Eles estavam pelo Espírito Santo ou estavam sob uma influência do Satanás? É assim que o diabo trabalha. O Espírito Santo opera, mas o Satanás também opera. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que vós pegasse primeiro a palavra. Aí ele larga lá o pessoal lá. Maravilha. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Há um destino para todo crente, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 50. Os judeus, porém, olha lá, de novo, Satanás, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da região. E você, então eu quero encerrar aqui. É assim que funciona. Nós precisamos estar com as armaduras de Deus. É só com a armadura de Deus que nós vamos resistir no dia mal. E é só com o conhecimento de como Ele age, buscando nas Escrituras, como que Ele faz para nos enganar, para nos levar para o buraco, nos fazer ouvir coisas que não devemos dar ouvido, deixar de ouvir o que deve ser ouvido. Então, que essa palavra possa surtir um efeito regenerador, justificador e santificador na vida de todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos aprendendo a ser crente, né? Concorda comigo? Quero fazer para você um convite aqui.